Boa noite a todos, senhoras e senhores vampirentos do Vampire Readings. Hoje eu vou fazer uma leitura especial de um conto do Alexander Pushkin que se chama O Tiro. A ideia é o seguinte, é falar um pouco sobre a biografia desse autor, o príncipe dos poetas, o príncipe dos romancistas russos, o maior de todos os escritores russos, na verdade, considerado assim, e só que pouco conhecido. Por exemplo, nós conhecemos o Tolstói, Dostoiévski, Gogol, porém o Pushkin a gente ouve falar muito nessas obras desses grandes escritores, porém a gente não conhece com tanta profundidade. Nós conhecemos até os novos russos, como o Solzhenitsyn ou o próprio Nabokov, enfim, mas o Pushkin, que é o maior de todos, nós temos pouco acesso. Enfim, e eu vou fazer a leitura de um texto curto dele, que está nessa compilação de contos russos, que se chama Contos e Novelas Russas, publicados pela Martin Claret, lindíssimo livro, olha, disponível em todas as livrarias. Tem contos do Dostoiévski, Turgenev, Gogol, enfim, muito legal. E hoje a gente vai ler então o conto O Tiro, do Pushkin. Mas antes eu vou ler fazer uma pequena introdução ao autor e ler um pouquinho da biografia dele, né, que é muito interessante, muito legal para a gente conhecer, mas vamos lá. Enfim, o Alexander Sergeyevich Pushkin nasceu em 1799 em São Petersburgo, 10 de janeiro de 1837. E aqui na biografia dele diz que ele é o maior poeta russo da época romântica, considerado por muitos o real fundador. Enfim, ele foi o pioneiro de uso de linguagem coloquial, do uso do russo, né, na própria literatura russa. Nessa época eles escreviam muito em francês, né, eram muito influenciados pela cultura francesa. E ele é considerado o pai da literatura russa, né, é como se fosse um Goethe, né, da literatura russa, ou mesmo um Dante Alighieri. Ele escreveu bastante ficção histórica, ele escreveu também, ele é considerado o maior poeta russo, né, ele é considerado o príncipe dos poetas russos, na verdade, pelo fato de que ele tinha também uma origem nobre. Ele publicou o primeiro poema dele com 15 anos, foi celebrado, assim, celebradíssimo por todos os críticos. Teve assim uma conquista muito grande assim por modernizar essa literatura, né, russa. Ele foi o pioneiro no uso da língua coloquial em seus poemas e peças, criando um estilo narrativo que mistura drama, romance, sátira. Ele é muito elegante sempre. E ele fazia uso de expressões e lendas populares, né? Tanto é verdade que ele contribuiu muito para escritores como Gogol, como ideia de enredos, por exemplo, como o Inspetor-Geral, né? Ou mesmo Almas Mortas, que é assim como se fosse um romance burocrático que surgiu de uma conversa do Pushkin com Gogol, que é um outro grande escritor russo, que vale muito a pena ler, pelo fato que ele é muito engraçado, muito sarcástico, sabe? E extremamente moderno ainda. Enfim, ele se envolveu com os dezembristas, que eram um grupo de Alexandre I. Ele foi desterrado, ele foi visto vagando pelo sul da Rússia. Ele escreve vários romances. Enfim, ele é perdoado pelo czar e ele volta para a corte. Quando ele volta para a corte, ele é casado com uma moça chamada Natalia Goncharova, né? Ele se casa em 1831, eles eram frequentadores da corte, porém surgiu um caso, uma denúncia, uma suspeita de um caso extraconjugal dela. Ele desafia o amante, que é um Georges Danté, e parte para um duelo com ele. Ele é ferido mortalmente por esse Danté e ele vem a morrer 2 dias depois com 37 anos. Desde então ele é muito celebrado, ele foi celebrado tanto pelo período clássico da literatura russa, pelo período soviético também, inclusive porque ele inspirou esses rebeldes russos e até agora, se você perguntar para um russo
qual que é o maior escritor, ele não vai te dizer Tolstói, Dostoiévski, enfim, que são o Solzhenitsyn, esses escritores que a gente conhece mais aqui, mas eles todos vão te dizer unanimemente que é o Pushkin. Então eu vou ler um conto rápido dele que se chama O Tiro. Esse conto é muito legal porque ele se destaca pela elegância, pela suavidade, mas é uma história de vingança. Então vale muito a pena a gente conhecer o Pushkin baseado nesse conto especificamente, O Tiro. Esse vídeo a gente vai subir para o nosso canal do YouTube, agora os avisos paroquiais antes da leitura. A gente vai subir para o nosso canal do YouTube, que a gente estreou nesse último fim para o modelo do YouTube. Tá bem interessante, assim, a gente está grande. Então vamos começar a leitura. Muito obrigado a todos pela companhia. Obrigado a todos. Espero que todos gostem aqui do conto que eu vou ler. E eu acho que eu vou tentar fazer num ritmo assim que seja bom para todo mundo, para compreensão, porque claro, tem palavras aqui de conhecer uma outra cultura, né, ser largado naquele país, naquela localidade e lá sozinho tentar desbravar, né, como essas pessoas são. Então vamos lá, eu vou ler O Tiro, que é publicado, lançado pela editora Martin Claret, que está linda, ó. Vale muito a pena para quem quiser conhecer a literatura russa. Tem contos aqui maravilhosos. Antes de fazer a leitura, tem, por exemplo, aqui Uma Anedota Ruim, que é um conto extremamente engraçado, um pesadelo patético do Dostoiévski, que eu conhecia esse conto como uma história lamentável. E aqui ele foi traduzido como Uma Anedota Ruim. Só pelo fato de ter esse conto, já vale a pena vocês comprarem esse livro e terem na biblioteca, porque vale muito a pena, é muito legal. Então, vou começar a fazer a leitura. Muito obrigado a todos, espero que tenham paciência aí, talvez esteja falhando um pouco a conexão, mas é isso aí, a gente é tosco, né? Se fosse uma coisa mais profissional. O Tiro, de Alexander Sergeyevich Pushkin. Capítulo 1. Nosso regimento estava no lugarejo de 3 pontinhos. É bastante comum, eles nunca colocam um nome, enfim. Nenhuma noiva ao alcance da vista. Nós íamos um à casa do outro, onde não víamos nada além dos nossos uniformes. Apenas um homem pertencia ao nosso círculo sem ser militar. Ele tinha em torno de 35 anos, portanto nós o considerávamos um velho. Suas experiências de vida conferiam-lhe entre nós diversas vantagens. Ademais, seu semblante de ordinário sombrio, seu gênio forte, sua língua ferina exerciam grande influência sobre as nossas mentes jovens. Certo mistério envolvia o seu destino. Ele parecia ser russo, mas tinha um nome estrangeiro. Outrora havia servido no corpo de hussardos, e até mesmo com êxito. Ninguém sabia que motivo o incitara a reformar-se e vir morar num pobre arraial, onde ele levava uma vida modesta e ao mesmo tempo pródiga, andando sempre a pé, usando uma surrada sobrecasaca preta e mantendo uma mesa aberta para todos os oficiais do nosso regimento. Na verdade, o almoço dele compunha-se de 2 ou 3 pratos feitos por um soldado reformado, mas em compensação o champanhe ali fluía que nem um rio. Ninguém sabia de que patrimônio ele dispunha, nem que renda apurava, e ninguém se atrevia a interrogá-lo a respeito disso. Ele tinha vários livros, em sua maioria as obras militares e os romances. Emprestava-os com todo gosto, mas nunca os reclamava de volta. Por isso os leitores não lhe devolviam os livros emprestados. O principal exercício dele consistia em disparar sua pistola. As paredes do seu quarto estavam todas crivadas de bala, todas esburacadas, semelhantes aos favos de uma colmeia. Uma rica coleção de pistolas era o único luxo da pobre casinhola onde aquele homem morava. Sua pontaria era fabulosa, e se ele tivesse proposto derrubar com um tiro uma pera do cap de qualquer um dentre nós, nenhum oficial de nosso regimento teria hesitado em oferecer-lhe sua cabeça. Nossas conversas se referiam a miúde aos duelos, mas Silvio, vou chamá-lo assim, nunca se intrometia nelas. Indagado se já lhe acontecera participar de um duelo, respondia secamente que sim, sem entrar nos detalhes, e dava para ver que essas perguntas lhe desagradavam.
Nós achávamos que havia em sua consciência uma vítima infeliz de sua terrível arte. Aliás, nem sequer nos acudia a ideia de vislumbrar nele algo parecido à covardia. Há pessoas cuja aparência afasta por si só tais suspeitas. Um caso imprevisto surpreendeu-nos a todos. Uma dezena de nossos oficiais almoçavam um dia na casa de Silvio. Bebíamos como de praxe, isto é, a cântaros. Depois do almoço, passamos a pedir que o anfitrião nos fizesse a banca. Ele se negou por muito tempo, visto que não jogava quase nunca. Finalmente mandou trazer o baralho, pôs uns 50 rublos em cima da mesa e começou a distribuir as cartas. Ao rodeá-lo, travávamos o jogo. Silvio costumava manter um absoluto silêncio na hora do jogo. Jamais discutia nem se explicava. Se um dos participantes errava de cálculo, ele saudava logo a diferença ou anotava a sobra. Nós já estávamos a par disso, e não o impedíamos de agir à sua maneira. Contudo, havia em nosso meio um oficial pouco antes transferido para o regimento. Jogando conosco, ele fez por distração uma cartada errônea. Silvio tomou o giz e equilibrou as contas segundo o seu hábito. O oficial pensou que Silvio se enganara e pediu-lhe explicações. Calado, Silvio continuava a dar as cartas. Perdendo a paciência, o oficial pegou uma escova e removeu aquilo que lhe parecia escrito por erro. Silvio pegou o giz e fez a mesma anotação. Excitado por vinho, jogo e riso dos companheiros, o oficial se achou cruelmente ofendido. Empunhou um castiçal de cobre que estava na mesa e, furioso, lançou-o em Silvio, que mal conseguiu esquivar-se do golpe. Ficamos embaraçados. Pálido de raiva, de olhos fulgentes, Silvio se levantou e disse: "Queira sair daqui, prezado senhor, e agradeça a Deus por isso ter ocorrido em minha casa." Sem duvidarmos das consequências, nós já dávamos o novo companheiro por morto. O oficial foi embora, dizendo que estava pronto a acertar as contas com o senhor banqueiro quisesse. O jogo ainda durou alguns minutos. Porém, sentindo que nosso anfitrião não estava mais a fim de jogar, nós saímos um após o outro e fomos aos nossos alojamentos, falando na baixa que se daria em breve. No dia seguinte, treinando no picadeiro, nós perguntávamos se o coitado tenente ainda estava vivo quando este apareceu, em pessoa, na nossa frente. Então lhe fizemos a mesma pergunta. Ele respondeu que não tivera mais notícias de Silvio. Isso nos deixou perplexos. Fomos à casa de Silvio e encontramo-lo no quintal, a enfiar bala sobre bala num ás colado no portão. Ele nos recebeu de maneira habitual, sem dizer uma palavra acerca do ocorrido na noite anterior. Ao cabo de 3 dias, o tenente ainda permanecia vivo. Nós indagávamos espantados. Será que Silvio não vai duelar? Silvio não duelou. Contentou-se com uma explicação bem leve e fez as pazes. Isso poderia prejudicar imensamente sua reputação aos olhos de nossos jovens. A falta de coragem é o que menos se perdoa na mocidade, a qual tem o costume de tomar a bravura pela maior das virtudes humanas e faz dela a desculpa de todos os vícios possíveis. Entretanto, tudo ficou esquecido aos poucos e Silvio recuperou sua influência. Apenas eu não podia reaproximar-me dele. Tendo por natureza uma imaginação romanesca, apegara-me mais que todos àquele homem cuja vida era um enigma e que se assemelhava para mim ao protagonista de uma misteriosa novela. Ele gostava de mim. Pelo menos, só comigo deixava suas falas habituais, brutas e maldosas, e conversava sobre vários assuntos de modo simples e extraordinariamente agradável. Contudo, após a noite de seu malogro, a ideia de que, desonrado como estava, ele não quis lavar aquele labéu com sangue não me abandonava, impedindo-me de tratá-lo como antes. Eu sentia vergonha até de olhar para ele. Silvio era inteligente e experiente demais para não reparar nisso, nem adivinhar o motivo de minha conduta. Parecia que esta o magoava. Ao menos eu percebi umas 2 vezes sua vontade de abrir-se comigo. Porém, evitando eu tais ocasiões, Silvio acabou por me deixar em paz. Desde então,
só nos víamos na presença de meus companheiros e nossas sinceras conversas antigas cessaram. Os distraídos moradores de uma metrópole não têm a menor ideia de várias impressões que os habitantes das aldeias ou vilas conhecem tão bem. Por exemplo, de como estes aguardam o dia em que chega o correio. Às terças e sextas-feiras, o escritório de nosso regimento estava lotado de oficiais. Uns esperavam por dinheiro, os outros por cartas ou jornais. Só ia abrir os envelopes e divulgar as notícias na mesma hora. E o escritório apresentava um quadro bem animado. De hábito, Silvio também se encontrava lá, pois as cartas que ele recebia tinham o endereço do regimento. Um dia entregaram-lhe um envelope cujo lacre ele arrancou, aparentando enorme impaciência. Ao passo que lia, apressado, a carta, seus olhos faiscavam. Ocupados cada qual com as próprias cartas, os oficiais não se aperceberam de nada. Senhores, disse-lhe Silvio, as circunstâncias exigem que me ausente de imediato. Vou partir esta noite e espero que não se recusem a almoçar pela última vez em minha casa. Convido você também, prosseguiu ele, voltando-se para mim. Venha sem falta. Dito isso, ele se apressou a sair. Ao combinarmos que nos reuniríamos na casa de Silvio, nós fomos embora, cada um para o seu lado. Vim à casa de Silvio na hora marcada, e lá encontrei quase todo o regimento. Todos os pertences deles já estavam empacotados. Ficavam somente aquelas paredes nuas e perfuradas de bala. Sentamo-nos à mesa. O anfitrião estava muito bem-humorado, e sua alegria logo se tornou generalizada. As rolhas estalavam a cada minuto. Os copos de champanhe espumavam e chiavam sem trégua, e nós desejávamos, com todo o empenho possível, uma boa viagem e todos os bens vindouros a quem nos deixava. Quando nos levantamos da mesa, já era tarde da noite. Pegando nós os quepes para ir embora, Silvio, que se despedia de todos, tomou minha mão e deteve-me no momento em que eu estava de sair. Preciso falar com você, disse ele baixinho. Eu fiquei em sua casa. Os convidados partiram. Uma vez a sós, sentamo-nos face a face e acendemos, calados, os nossos cachimbos. Silvio estava angustiado. De sua alegria convulsa não restara nem rastro. Sua lúgubre palidez, seus fulgidos olhos e a espessa fumaça que lhe escapava da boca davam-lhe a aparência de um verdadeiro demônio. Transcorreram alguns minutos e Silvio rompeu o silêncio. Pode ser que nunca mais nos vejamos, disse-me ele. Antes de partir, queria que nos explicássemos. Você pode perceber que não dou muito valor às opiniões alheias. Deixar uma impressão injusta em sua mente me seria penoso, pois gosto de você. Ele fez uma pausa e começou a encher seu cachimbo esvaziado. Eu continuava taciturno, de olhos baixos. Você achou estranho, prosseguiu ele, que eu não tivesse reclamado satisfações àquele tolo beberrão, que é aquele oficial, tenente oficial. Você há de concordar que, tendo eu o direito de escolher a arma, a vida dele estaria em minhas mãos, e a minha quase a salvo. Poderia atribuir a minha humildade apenas à complacência, mas não quero mentir. Se pudesse castigar 3 sem arriscar, de modo algum a minha vida não o perdoaria por nada neste mundo. Olhei para Silvio com pasmo. Tal confissão me havia embaraçado completamente. Silvio continuou seu relato. É isso mesmo, não tenho direito de arriscar minha vida. Faz 6 anos que levei uma bofetada e meu inimigo ainda está vivo. Minha curiosidade ficou muito excitada. Você não duelou com ele? Perguntei. Talvez as circunstâncias os tenham apartado? Sim, duelei com ele, respondeu Silvio. Eis aqui a lembrança de nosso duelo. Uma vez em pé, Silvio tirou de uma caixa de papelão um chapéu vermelho, de borla dourada e galão, um daqueles que os franceses chamam bonnet de police, pondo em sua cabeça. Uma bala o tinha furado a um verchoc da testa. Verchoc é uma medida russa, que equivale a 4,3 centímetros.
Você sabe, continuou Silvio, que eu servi no regimento 3 pontinhos de Hussardos. Você conhece o meu caráter. Estou acostumado à primazia. Mas na juventude ela era minha paixão. Em nossos tempos a baderna estava em voga, e eu era o maior baderneiro do exército. Nós nos gabávamos da bebedeira. Eu bebia mais que o famoso Burtsov, cantado por Denis Davidov. Havia duelos a cada minuto em nosso regimento, e eu participava de todos como testemunha ou protagonista. Os companheiros me adoravam e os comandantes substituídos, volta e meia, consideravam-me um mal necessário. Tranquilo ou então turbulento, eu me deliciava com a minha fama. Quando um jovem de rica e nobre família, não quero mencionar o nome dele, veio servir conosco, jamais tinha encontrado um felizardo tão brilhante assim. Imagine a juventude, a inteligência, a beleza, a mais desenfreada alegria, a mais insolente audácia, o nome sonoro, o dinheiro que ele nem sequer contava e que nunca lhe fazia míngua. Imagina que efeito ele devia produzir em nosso meio. A minha primazia ficou abalada. Seduzido pelo meu glamour, aquele jovem começou a buscar minha amizade, porém eu recebi com frieza, e ele se afastou de mim sem o menor desgosto. Passei a odiá-lo. Seus sucessos no regimento e na companhia feminina deixavam-me totalmente desesperado. Fui procurando um pretexto para brigar com ele, mas aos meus epigramas ele opunha os seus, que sempre me pareciam mais inesperados e mordazes, sendo naturalmente bem mais engraçados. Ele brincava e eu me enfurecia. Por fim, durante um baile na casa de um fazendeiro polonês, vendo-o atrair a atenção de todas as damas, e sobretudo da própria anfitriã, que tinha um caso comigo, eu disse alguma grosseira banalidade ao ouvido dele. O jovem se enfureceu e deu-me uma bofetada. Fomos correndo aos nossos sabres. As damas desmaiaram. Ficamos apartados e na mesma noite tramamos um duelo. Estava para amanhecer. Cheguei ao local designado com 3 padrinhos. Tomado de uma impaciência inexprimível, esperava pelo meu adversário. O sol primaveril nascera e o calor já ia aumentando. Vi-o ainda de longe. Ele vinha a pé, tendo pendurado a túnica na ponta do seu sabre, acompanhado por um só padrinho. Nós fomos ao seu encontro. Ele se aproximava, segurando o seu cap cheio de cerejas. Os padrinhos mediram uma distância de 12 passos. Cumpria-me ser o primeiro a tirar, mas uma maléfica emoção me perturbava com tanta força que, sem confiar na firmeza de minha mão e para me dar o tempo de esfriar um pouco a cabeça, eu cedi o primeiro tiro ao meu adversário, o qual não aceitou. Então decidimos tirar a sorte, e ele, eterno Benjamin da fortuna, recebeu o primeiro número. Ele apontou a pistola e perfurou o meu cap. Chegou a minha vez. A vida dele ficou afinal em minhas mãos. Eu o fitava com avidez, tentando perceber, ao menos, sombra de inquietude. Ele estava na mira da minha pistola, tirando cerejas maduras do seu cap e cuspindo fora os caroços que caíam perto de mim. Sua indiferença me enraiveceu. Que adianta, pensei, privá-lo dessa vida a qual ele não dá a mínima importância? Uma ideia maldosa surgiu em minha mente. Abaixei a pistola. Parece que o senhor não está preparado para morrer, disse-lhe. O senhor se digna a lanchar e eu não quero atrapalhá-lo. O senhor não me atrapalha nem um pouco, retorquiu ele. Tenha a bondade de atirar. Aliás, faça o que lhe parecer melhor. Devo-lhe um tiro e permaneço sempre às suas ordens. Virando-me para os padrinhos, declarei que não estava mais disposto a atirar, e nosso duelo acabou nisso. Uma vez reformado, eu me recolhi nesse vilarejo. Não há desde então um só dia que eu não pense na vingança. A minha hora chegou. Silvio tirou do bolso a carta recebida pela manhã, deixando-me que a lesse. Alguém, parece que era o seu procurador, lhe escrevia de Moscou para informar que o seu conhecido logo contrairia matrimônio com uma bela jovem. Você está adivinhando, disse Silvio, quem é aquele conhecido meu? Vou a Moscou. Veremos se, às vésperas do seu casamento, ele encontrará a morte tão impassível como outrora esperava com as suas cerejas. Dito isto, Silvio se levantou, jogou seu cap no chão
e pôs-se a andar pelo quarto de lá para cá, como um tigre em sua jaula. Ouvi-o imóvel, comovido por sentimentos estranhos e contraditórios. Entrou um criado, anunciando que os cavalos estavam prontos. Silvio me apertou fortemente a mão. Trocamos um beijo. Ele subiu na carroça em que estavam acomodadas 2 malas, uma com as pistolas, a outra com seus pertences. Despedimos-nos mais uma vez e os cavalos foram trotando. 2. Passaram-se alguns anos e as circunstâncias familiares fizeram que eu me mudasse para uma pobre aldeia do distrito de Três Pontinhos. Ocupando-me do meu sítio, não parava de suspirar a sorrelfa pela minha vida de antes, tão barulhenta e despreocupada. O mais difícil era acostumar-me a passar as noites de outono e inverno numa solidão absoluta. Ainda conseguia, de algum jeito, arrastar-me até o almoço conversando com Starotsa, que é um líder religioso russo, observando a lavoura ou frequentando novas tabernas. Mas, logo que começava a anoitecer, ignorava completamente onde me meteria. Os poucos livros que encontrara sob os armários e na despensa foram decorados de cabo a rabo. Todas as histórias que a governanta Kirilovna podia lembrar foram narradas diversas vezes. Os cantos do mulherio deixavam-me entediado. Ia já mergulhar no licor caseiro de frutas sem açúcar, mas ele me dava dor de cabeça. Confesso, ademais, que receava passar a beber de tristeza, tornando-me, assim, o mais rematado dos beberrões. Vira, de resto, vários exemplos disso em nosso distrito. Não tínhamos vizinhos próximos, senão 2 ou 3 bêbados cuja conversa se limitava, na maioria das vezes, aos soluços e suspiros. A solidão era mais tolerável. A 4 verstas, outra medida russa, que equivale a 1.067 metros, no meu sítio, encontrava-se uma rica fazenda pertencente à condessa Três Pontinhos. Contudo, morava nela apenas o mordomo, tendo a própria condessa visitado a sua propriedade só uma vez, no primeiro ano de seu casamento e ficando ali, quando muito, 1 mês. Entretanto, na segunda primavera de meu recolhimento, ocorreram rumores de que a condessa viria, com seu esposo, passar o verão em sua aldeia. Eles vieram, de fato, no início de junho. A vinda de um vizinho rico é uma época importante para os aldeões. Os fazendeiros e seus camponeses conversam acerca disso uns 2 meses antes e uns 3 anos depois. Quanto a mim, confesso que a notícia da vinda de uma jovem e linda vizinha impressionou-me bastante. Ardendo de impaciência para vê-la, eu fui na tarde do primeiro domingo de sua estada ali, à aldeia de Três Pontinhos, com o fim de apresentar-me às suas altezas na qualidade de primeiríssimo vizinho e docílimo servo. Um lacaio me conduziu ao gabinete do conde e foi anunciar-lhe a minha visita. O espaçoso gabinete estava adornado com todo o luxo possível. Rente às paredes ficavam as estantes com os livros, havendo um busto de bronze em cima de cada uma delas. Um largo espelho estava pendurado sobre a lareira de mármore. As alcatifas cobriam o chão revestido de pano verde. Desacostumado dessa opulência em meu nobre cantinho, sem ter visto havia tempos a riqueza alheia, sentia-me constrangido e aguardava a chegada do conde com certo temor, igual um requerente provinciano à espera de um ministro. As portas se abriram. Entrou um homem muito bonito, de uns 32 anos de idade. O conde se aproximou de mim com um semblante aberto e amigável. Eu tentei recuperar o ânimo, já indo apresentar-me, mas ele mesmo começou a falar. Ficamos sentados. Descontraída e amável, sua conversa dissipou logo a minha timidez asselvajada. Eu já voltava ao meu estado normal quando de súbito entrou a condessa, deixando-me ainda mais embaraçado. Era, de fato, uma beldade. O conde apresentou-me. Eu queria parecer todo desinibido, porém, quando mais fingia desenvoltura, tanto mais me sentia acanhado. Eles se puseram a conversar entre si, a fim de me dar o tempo de reaver a minha calma e de acostumar-me à nova companhia. Tratavam-me, pois, como um bom vizinho, sem cerimônias. Nesse ínterim, comecei a andar de lá para cá, examinando os livros e as obras de arte.
Entendo bem pouco de pinturas, mas uma delas atraiu a minha atenção. Era uma paisagem da Suíça. Não foi, entretanto, seu lado pictórico que me surpreendeu, e sim o fato do quadro ter sido furado por 2 balas, enfiadas uma na outra. Eis um bom tiro, disse eu, dirigindo-me ao conde. Sim, respondeu ele. Um tiro muito marcante, e prosseguiu. O senhor atira bem? Mais ou menos, repliquei animado, visto que a conversa chegou finalmente a um assunto familiar. A 30 passos acertaria uma carta, bem entendido se as pistolas me fossem conhecidas. Verdade? Perguntou a condessa, aparentando muita atenção. E tu, meu querido, acertarias uma carta a 30 passos? Um dia tentaremos, respondeu o conde. Na época tinha uma boa pontaria, mas já faz 4 anos que nem toco numa pistola. Oh, notei eu. Nesse caso aposto que Vossa Alteza não acertará uma carta nem a 20 passos. A pistola demanda exercícios diários. Sei disso por experiência. Em nosso regimento era tido como um dos melhores atiradores. Aconteceu-me numa ocasião não tocar nas pistolas um mês inteiro, já que as minhas precisavam de conserto. E o que é que Vossa Alteza pensa? Quando tornei a atirar, pela primeira vez depois daquilo, errei 4 tiros a fio contra uma garrafa posta a 25 passos. Servia conosco um capitão de cavalaria, brincalhão e gozador. Por acaso ele estava lá e disse-me: parece, maninho, que está com dó da garrafa. Não, Vossa Alteza, não se deve menosprezar esse exercício, senão o costume se perde. O melhor atirador que cheguei a conhecer atirava todos os dias, ao menos 3 vezes antes do almoço. Fazia aquilo por hábito, como quem toma um cálice de vodka. O conde e a condessa estavam contentes de ver-me tão falastrão. E como ele atirava? Perguntou-me o conde. Dessa maneira, Vossa Alteza. Acontece-lhe ver, às vezes, uma mosca pousar na parede. A senhora está rindo, condessa? Juro por Deus que é verdade. Acontece-lhe, pois, enxergar uma mosca e ele grita: Cuscar, minha pistola! Então Cuscar lhe traz uma pistola carregada. Ele faz bang e a mosca está esmagada naquela parede. É pasmoso, disse o conde. E qual era o nome dele? Silvio, Vossa Alteza. Silvio, exclamou o conde, saltando fora do seu assento. O senhor conheceu Silvio? E como não teria conhecido, Vossa Alteza? Éramos amigos. Acolhiam-no em nosso regimento, como um irmão, um camarada. Já faz, todavia, uns 5 anos que não tenho mais nenhuma notícia dele. Pois Vossa Alteza também o conheceu? Conheci e conheci muito bem. Será que ele lhe contou? Mas não acho. Será que ele lhe contou sobre um acidente muito estranho? De certo, Vossa Alteza, sobre a bofetada que um patusco lhe deu num baile? E ele disse o nome daquele patusco? Não, Vossa Alteza, não disse. Ah, Vossa Alteza, continuei adivinhando a verdade. Desculpe, eu não sabia. Será que foi o senhor? Eu mesmo, respondeu o conde com uma aparência deplorável. E a pintura furada é a lembrança do nosso último encontro. Ah, meu querido, disse a condessa, pelo amor de Deus não contes. Terei medo até de ouvir. Não, replicou o conde. Contarei tudo. Ele sabe como ofendi seu amigo, então que saiba como Silvio se vingou de mim. O conde empurrou uma poltrona em minha direção e eu fiquei escutando com a mais viva curiosidade o seguinte relato. Casei-me há 5 anos. Passei o primeiro mês de honeymoon aqui nessa fazenda. A esta casa é que agradeço os melhores momentos da minha vida e devo uma das minhas recordações mais penosas. Uma noite fomos eu e minha mulher passear a cavalo. Não sei por que o cavalo de Macha ficou teimando. Ela se assustou, entregou-me as rédeas e foi para casa a pé. Eu mesmo cavalguei na frente. Vi uma carroça de viagem no pátio. Disseram-me que no meu gabinete estava um homem que não se apresentara, mas simplesmente dissera ter um negócio a tratar comigo. Entrei neste cômodo e vi às escuras um homem barbudo e coberto de poeira. Ele estava plantado cá, junto da lareira. Aproximei-me dele, buscando rememorar suas feições. Não me reconhecestes, conde? Perguntou o homem com uma voz vibrante. Silvio! Gritei eu. E confesso que senti meus cabelos ficarem de chofre em pé. Justamente, continuou ele. O tiro é meu. Vim para descarregar a minha pistola. Estás pronto? A pistola assomava-lhe do bolso lateral. Medi 12 passos e postei-me ali, no canto, implorando que lhe atirasse depressa antes que minha mulher retornasse.
Silvio estava demorando. Pediu que acendessem a luz. Trouxeram as velas. Eu fechei a porta. Mandei que ninguém entrasse e pedi-lhe outra vez que atirasse. Ele tirou a pistola e apontou-a. Eu contava os segundos. Pensava nela. Assim se passou um minuto horrível. Silvio abaixou a mão. É pena, disse ele, que a pistola não esteja carregada daqueles caroços de cereja. A bala é pesada. Parece-me o tempo todo que não é um duelo, e sim um assassinato. E eu não costumo mirar um homem desarmado. Comecemos de novo. Tiremos a sorte para saber quem será o primeiro a atirar. Minha cabeça dava voltas. Parece que eu discordava. Por fim, carregamos mais uma pistola. Enrolamos 2 bilhetes que ele colocou no cap furado outrora pela minha bala. E eu de novo tirei o primeiro número. Tu, Conde, és diabolicamente sortudo, disse Silvio, com um sorriso que nunca mais vou esquecer. Não compreendo o que se deu comigo. De que maneira ele me obrigou a fazer isso, mas eu atirei e acertei aquela pintura. O conde indicou com o dedo o quadro furado. Seu rosto ardia que nem fogo. A condessa estava mais branca que seu lenço. Eu não consegui reter uma exclamação. Eu atirei, prosseguiu o conde, e graças a Deus errei o alvo. Então Silvio, naquele momento, e ele estava realmente aterrador, Silvio se pôs a apontar sua pistola. De supetão as portas se abriram. Masha entrou correndo e com um grito estridente arrojou-se ao meu pescoço. Sua presença me fez recobrar todo o ânimo. Querida, disse-lhe, não vês que estamos brincando? Mas como te assustaste? Vai tomar um copo d'água e volta aqui para que te apresente meu velho amigo e companheiro. Masha não acreditava ainda. Diga se meu marido fala a verdade. Ela se dirigiu ao temível Silvio. É verdade que vocês dois estão brincando? Ele está sempre brincando, condessa, respondeu-lhe Silvio. Um dia ele me deu, brincando, uma bofetada. Brincando, furou este meu cap com um tiro. Agora não me acertou por mera brincadeirinha. Pois eu também estou com vontade de brincar um pouco. Dito isso, ele ia apontar a pistola na frente dela. Masha se jogou aos seus pés. Levanta-te, Masha, que vergonha! Gritei eu com fúria. O senhor vai deixar de torturar a pobre mulher? Vai atirar afinal ou não? Não vou, respondeu Silvio. Estou satisfeito. Eu vi o teu transtorno e o teu medo. Eu fiz que tu atirasses em mim e basta. Vais recordar-te de mim. Entrego-te à tua consciência. Ele ia sair, mas parou às portas. Virou-se para o quadro furado, atirou nele quase sem o mirar e desapareceu. Minha mulher jazia desmaiada. Os criados não se atreveram a detê-lo, olhando para ele com pavor. Uma vez no terraço de entrada, ele chamou o cocheiro e foi embora antes que eu me recobrasse. O conde ficou calado. Desse modo eu soube o final da novela cujo início me assombrara tanto outrora. Nunca mais encontrei o herói desta. Dizem que durante a rebelião de Alexandre Ypsilantis, ele comandava um grupo de heteristas e morreu na Batalha de Esculene. E é o fim desse conto. Muito obrigado a todos. Dama, é verdade. É impressionante como essa prosa continua atual. É verdade. A ideia aqui seria só ler esse texto para todo mundo que está nos acompanhando aqui. E sem fazer comentários, não é uma leitura crítica nem nada. Esse vídeo vai ficar disponível tanto aqui em nossos perfis, quanto no nosso canal do YouTube, Vampire Readings. Aguardamos vocês todos lá. A cada tanto a gente vai fazer uma leitura de textos. Obrigado, Suzana. A minha irmã Mariam, Tayuska. Muito bem. Vou upar esse vídeo para lá. A próxima leitura vai fazer o Felipe Dama. Ele já está selecionando um texto. Provavelmente vai ser um texto maravilhoso para ler para a gente. E a ideia agora, aqui, é a gente fazer uma transmissão, por enquanto, simultânea no YouTube e aqui no Instagram, nas lives. Porém, a gente vai seguir fazendo esses shorts aqui, esses vídeos curtos, que a gente vai, ou vai ler trechos de livros, ou contos, ou ler sobre biografias de autores. E os vídeos principais, indicação de livros, as coisas que a gente vem fazendo, vão ser todos lá na nossa página do YouTube e aqui também nos vídeos simultâneos. Então, muito obrigado a todos pela companhia, uma boa noite, espero que tenham gostado do conto, eu acho muito legal. Cada vez que eu leio eu gosto mais dele,
e vou achar um outro russo bem bacana para ler da próxima vez. Muito obrigado a todos e boa noite.